Rádio Restituição FM, e agora também estamos pelo Facebook do Ministério Restituição, para a Igreja do Senhor, que hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020, né? Já ia pensando em 2019, né? 2020, e vamos fazer aqui uma experiência nova do Ministério depois de alguns anos juntos aqui no Ministério. Hoje, praticamente ao vivo pelo Facebook, pela nossa rádio, pelo aplicativo, porque pela rádio já fizemos programa junto, mas pelo aplicativo nem pelo Facebook ainda não. Hoje nós vamos fazer um programa diferente, umas meia hora de programa, e eu estou aqui com meu cooperador fiel a Deus, meu cooperador Marcos. E aí, saúde aí os abençoados do aplicativo, da Rádio 92, do Facebook. Daqui a pouco vamos ter gente ali, né? Glória a Deus. Eu quero saudar a igreja amada, com graça e paz. Dizer que é um prazer, uma honra, né? Pelas ondas amigas das rádios, pela web, nós estamos aqui juntos, levando a palavra de Deus, levando a graça de Deus, uma graça genuína. A palavra de Deus que é viva, que ela é eficaz, ela é poderosa, e é para gente, para nós que fazemos a obra de Deus, é uma honra, é um privilégio poder estar levando a palavra de Deus, pastor. Amém. Deixa eu aqui, nós estamos aí com um texto que nós estamos seguindo desde terça-feira passada, chegamos no domingo, demos continuidade, é sobre sem santificação ninguém verá o Senhor. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 14. O apóstolo Paulo diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Há muitas pessoas nos perguntam, pastor Marcos, que a igreja já está santificada, a igreja já está salva, a igreja já está direcionada para o céu, então não há mais nenhuma necessidade de se fazer mais nada para ir para o céu. E eu digo a elas, com certeza, se você é salvo, você não precisa fazer nada, porque para ir para o céu nós não precisamos fazer absolutamente nada. Agora, para vivermos nesta terra com uma vida abençoada, como um filho de Deus, aí nos implica algumas responsabilidades. E uma dessas responsabilidades, pastor, que o apóstolo Paulo disse que nós temos que seguir a paz com todos, e ele chama de santificação, sem a qual ninguém verá porque tem aí algumas interpretações que dizem que é ver ao Senhor na vida eterna, e nós já compreendemos que para ver o Senhor na vida eterna nós já temos todo o passaporte carimbado, aprovado, porque fomos comprados com o sangue de Cristo. Então não tem nenhuma perda, não vai haver nenhum caminho estranho que nós iremos tomar para sair da rota de Deus. Mas existe uma implicação muito grande, que é a implicação de uma vida de santificação, ou seja, nas atitudes, no comportamento, na linguagem. O que o abençoado pensa disso? É uma exigência de Paulo para que Deus possa agir na nossa vida no dia a dia. Pastor, o senhor frisou bem, essa semana o senhor falou bastante a respeito disso, e tem dois aspectos aí grandes. O primeiro aspecto sobre a santificação. Os irmãos que pregam a graça, e eles têm esse conceito, que já foi salvo pode viver de qualquer maneira. Mas Paulo diz, né? Não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Então, mas é justamente o que eles fazem. Justificam suas atitudes com a palavra. Eles pegam o texto bíblico para justificar suas atitudes, e não o contrário. Deveria ser o contrário. Deveriam pautar suas ações, suas atitudes pela palavra, como o Senhor tem ensinado. Mas eles fazem ao contrário, vivem de qualquer maneira e justificam. Falam, não, o Senhor até fez esse comentário, se eu não me engano, no culto de domingo,
que eles dizem, o corpo não serve para nada, a carne Não, serve eles usam o texto de Coríntios. Paulo fala, a carne para nada aproveita. Jesus falou, a carne para nada aproveita. E Paulo diz lá em Coríntios, se alguém conhecemos segundo a carne, aí ele fala isso. Não, a gente não tem que olhar a carne de ninguém, pode fazer o que quiser, porque já somos salvos, já estamos salvos, não temos nenhum compromisso com uma vida de santificação. É isso que eles falam. Mas o apóstolo Paulo fala completamente diferente. Ele nos ensina, inclusive, que uma vez liberto do pecado, já livre, eu me torno servo. Servo de quem? De Deus. Não é servo do pecado. Já é uma servidão voluntária. Não está falando de sacrifício. Mas eles dizem que quando você prega dessa maneira, que é o entendimento correto de Deus, ele diz que nós estamos debaixo do legalismo. Tem um rótulo na igreja que eles colocaram que diz que é proibido proibir. Ou seja, você lê a graça de Deus, o pacto através de Paulo, você vê Paulo dando um monte de ordens, né? Um monte de ordenanças, proibindo um monte de coisa. E eles colocam lá dizendo, é proibido proibir. Eu não sei que apóstolo Paulo que eles estão imitando. Pastor, eles, se a gente observar direitinho, eles querem ser melhor, saber mais que o apóstolo Paulo. Mas isso é simples de a gente ver. Eles não querem ficar debaixo de direção de ninguém. Querem fazer da maneira que eles acham que tem que fazer. Só que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia até diz, outra vez vereis a diferença de quem serve e de quem não serve. Isso foi dito lá pelo profeta Malaquias, no último livro da Bíblia. Ele falou que haveria uma diferença, e a diferença estaria na maneira de viver aqui na terra, sendo recompensado por Deus ou não recompensado. Por isso que Paulo disse, sem a qual, ou seja, se você não seguir uma santificação, Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Está em 1 Coríntios 1 e o versículo 30. Nós fomos santificados e fomos chamados para viver santo. Agora, um santo tomando cachaça, um santo xingando palavrão, um santo adulterando, um santo se embriagando, um santo mentindo. O que você acha desse santo? Pastor, eles criticam a nossa maneira de proceder, dizendo que a carne de nada aproveita. Mas vamos observar direitinho o que a palavra de Deus diz, o que ela nos orienta. Poxa, erro é erro. Pastor, desordem é desordem. Nunca uma desordem será ordem. Nunca um erro será um acerto, porque estamos na graça. A verdade é, o que eles querem viver é de ter liberdade para fazer o que eles querem. Aí o irmão Judas, lá no último livro, ele fala assim, eles estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Isso aí, é isso que está acontecendo. E libertinagem é totalmente diferente de liberdade. Liberdade é uma coisa, liberalidade, libertinagem são palavras diferentes, parecidas, mas diferentes, pastor. Eles acham que ser livre é ser livre para errar. Ser livre é ser livre para fazer o que a carne deseja fazer, sem nenhuma proibição. E isso que você vê aí, os escândalos. Pastor, você vê aí, ele se torna um escravo dos seus próprios erros, porque não consegue parar de fazer, aí justifica. Não, mas aí o pior de tudo, que eles batem no peito dizendo que vivendo dessa maneira que eles se consideram livres. Porque se houver alguma ordenança de Deus contra a liberdade que eles acham que é, quem prega contrário está vivendo debaixo de escravidão. E nós já entendemos que se não seguirmos a paz com todos e uma vida de santificação, vamos gastar agora mais uns 5 minutos finais. O que é uma vida de santificação? Paulo, ele diz assim, não mintais mais uns aos outros. Quando você se esforça, quando você luta em procurar, em falar a verdade, em viver uma vida de verdade, uma vida comprometida com Deus, que viver falando a verdade é viver comprometido com Deus. Então você vê pessoas
que dentro da igreja de Cristo, não sei se é a igreja de Cristo, eu sei que frequenta a igreja de Cristo, mentindo, falando coisas e não cumprindo, usando a sua boca com palavras torpes. A graça que se prega aí diz que você pode fazer isso, que não tem problema nenhum. Eu sou salvo. Eu não estou falando de, nós não estamos falando de salvação. Estamos falando de salvação? Não, estamos falando de salvação. Nós estamos falando de uma vida para ver Deus agir. Estamos falando, porque o que eu vivo aqui, se Paulo ensina assim, quem mentia não minta mais. E se eu continuo mentindo, eu ponho um ponto final na minha salvação. Se realmente eu sou um salvo, ou eu estou no meio dos salvos, tentando criar problema no meio dos salvos. Porque tem muita gente que tem o conhecimento de uma condição de santo. Não é que a gente vai nos tornar igual a Deus. Agora o Ministério da Restituição quer ser igual a Deus. Quem me dera que eu pudesse, mas ainda não. Quem me dera que eu pudesse. Se Deus falasse, ó, se você fizer isso, isso vai se tornar igual a mim, eu faria. Mas eu não consigo, porque ainda a nossa carne não foi transformada, né? Mas olha só, humanamente falando, as pessoas, vocês não perdem nada em agir corretamente. Você só ganha. Imagina, ser um bom marido, né? Isso. Você ganha um bom relacionamento com a tua esposa. Ser um bom membro de uma igreja, ter um bom relacionamento com o seu pastor. Ser um bom irmão na sua igreja. Não mentir mais. Olha o que diz aqui, ó. Efésios 4:25, ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, não, e diz na graça que não pode proibir. O que Paulo está fazendo aqui? Não, Paulo está fazendo uma proibição, tá? Paulo está dizendo, não faça, não siga, não haja desse jeito, não proceda assim, não faça isso. Aqui outra proibição, Paulo falando, 29, versículo: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Está proibindo ele aqui? Por favor, não fale, não diga, não proceda, não use uma palavra torpe. Então, você que está aí do outro lado, eu sei que essa programação vai rodar, gira durante algum tempo. Hoje, agora temos poucas pessoas ao vivo, mas eu sei que ela vai correr. Nós alcançamos assim, um grupo muito bom, que você possa ter aí um pouco de compreensão do que é a graça de Deus, porque na graça de Deus há regras. É bom o senhor falar isso, muito bom o senhor falar isso, porque os nossos irmãos que são de outras denominações têm essa impressão sobre a graça, que na graça pode fazer qualquer coisa, tudo. Isso por causa dos nossos maus irmãos que nós temos aí. E é muito bom, pastor, o senhor levantar essa bandeira, explicar que a graça não é libertinagem. Nós já até falamos sobre isso. É a graça, mas não foi de graça. Não foi de graça. E nem é de graça, porque nós estamos na graça sim, mas temos a nossa responsabilidade como evangélicos, como cristãos, como maridos, como membros, como gente de Deus. A todos os irmãos que ouvem a graça, que pregam a graça, está aí o nosso recado. Não é viver de qualquer... A graça não é de graça. A graça não é viver de qualquer maneira. Há uma responsabilidade em estar na graça. Você está na graça, então viva também em graça. Né, pastor Pedro? É isso aí. Estamos agora ao vivo, bacana lá. Glória a Deus. Para todo mundo ouvir, para todo o Brasil, o mundo inteiro ouvir. Então eu quero continuar aqui na leitura aqui, para a gente fazer o convite para hoje, para quinta e para domingo, né? Ele diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, que somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Tá vendo? É proibição, né? É proibição, pastor. Qualquer um que lê de verdade, igual o senhor tem dito, não interpretar, mas ler textualmente o que está escrito. Mas hoje tem um monte de pregadores que interpretam o que já está interpretado. É aquilo que nós conversamos, pastor. Eles querem adequar, não segundo a Bíblia, querem adequar a Bíblia ao comportamento deles. Isso, aí ainda diz aqui no versículo 28, aquele que furtava, não furte mais. Está proibindo. Está proibindo? É. Mas
diz que... Na graça é proibido proibir. Tá proibindo? Tem certeza, irmão? Você está interpretando direito, não, nem eu, hein? Eles estão interpretando certo e a gente não está interpretando corretamente, porque nós lemos aqui 1, 2, 3, 4, já 5 proibições do apóstolo Paulo. Então eu não posso defender uma mentira dizendo que na graça eu tenho liberdade para fazer o que eu quero. Se eu for fazer o que eu quero, eu vou continuar mentindo, eu vou continuar furtando, eu não vou. Ele diz: antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Olha aí, o que é bom. Porque a mão pode fazer o que é mal, pois né? É, pastor. Ninguém perde em fazer o que é bom. Ninguém perde em tratar sua esposa bem. Ninguém perde em tratar o seu irmão, o seu filho bem. É ordem, trate bem. Trate bem. O que é bom. Trate bem. Então, deixando essa palavra para todos aí da Rádio 92.9, do nosso aplicativo, que nós temos muitas audiências também, tanto pela rádio quanto pelo aplicativo, e os irmãos do Facebook que estavam conosco, que estarão conosco mais na frente, mais para as horas da frente. Sempre vai ter alguém que vai compartilhar isto, que foi de grande importância. Quero fazer um convite para hoje. Hoje é terça-feira. Eu escrevi até aqui, abençoado, uma coisa muito bacana. Eu escrevi, Deus me deu assim: vamos buscar intimidade com Deus, vamos buscar comunhão com Deus, vamos buscar relacionamento com Deus em oração, vamos criar amizade com Deus. Imagine todos nós sermos chamados de amigos de Deus. O que um amigo negará para o outro? Vida frutífera é o resultado de comunhão com Deus. É verdade, meu irmão? Caramba, que coisa bacana. Em intimidade. As pessoas procuram tanto intimidade com o homem, agradar as pessoas até para receber alguma coisa. Por que a gente não procura, igual o senhor tem dito sobre isso, se voltar mais em oração para Deus? Na graça não é fazer só declarações: sou um abençoado, eu já sou um vitorioso. Claro que é também isso, mas o apóstolo Paulo ensina a orar, ele ensina a fazer súplicas. O apóstolo Paulo, em todo o tempo, nas cartas que ele escreve aos irmãos, a maioria dela ele começa com devemos orar, devemos fazer orações. Você vê uma coisa, abençoado? Na graça, eles têm uma mania. Na graça, a gente não busca Deus. Se eu falar assim, vamos buscar Deus, aí todo mundo já critica. Ele largou a graça, agora ele está na lei, está buscando a Deus. Aí Deus foi tão sábio que me botou no meu coração, não é buscar intimidade com Deus, né? Buscar, porque não adianta, amado, nós temos que ser íntimo das pessoas. Se você quer, para ter um relacionamento, tem que haver intimidade, contato, conversa, diálogo, né? A oração é que faz isso, né, com Deus, né? Os psicólogos chamam isso de qualidade de relacionamento. Quando a gente busca proximidade com a outra pessoa, melhora a qualidade do relacionamento. Isso aí. Aí eu escrevi. Por que não fazer isso com Deus, né, pastor? Cria uma amizade com Deus. Imagine todos nós sermos chamados de amigo de Deus. Aí o amigo não vai negar nada para o outro amigo. Amigo não é colega, né? Não é um vizinho, não é que mora perto, pastor. A pessoa está falando de ser amigo de Deus, como Abraão, como muitos outros que tinham esse costume de orar, de se envolver, de ficar mesmo orando. Poxa, por que não fazer isso? Só porque estamos na graça? É na graça que nós temos que orar mesmo, né, pastor? Então vamos aí fazer um convite para hoje. Hoje às 7h30 da noite, aqui na Igreja Evangélica Ministério Restituição. Ministério Restituição é um lugar de amor, é um lugar de paz, porque juntos nós somos mais fortes. Aqui é o teu lugar, aqui no Ministério Restituição é o teu lugar e o lugar da tua família. Se você quer uma família que está unida, uma família de paz, de amor, é aqui no Ministério Restituição, às 7h30 da noite.
E todas as quintas-feiras, às 19h30, nós estamos estudando sobre as cartas do apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, 3º capítulo. E no domingo que vem, em 2 horários, 9 horas da manhã e ao cair da tarde, 18h30, nossa segunda reunião. E todo primeiro sábado de cada mês é o culto da família. Nós teremos, agora vamos parar, vamos entrar no momento de oração, vamos falar com Deus através das orações, tá bom? Você é o nosso convidado, faça aí a sua despedida, meu amado. Glória a Deus, agradecendo a Deus por esse momento maravilhoso, de poder levar um pouco da palavra de Deus, a graça do Altíssimo, e reforçando o que o pastor falou. Você é o nosso convidado, os nossos cultos são totalmente climatizados, nós temos aqui escolinhas e estamos preparados para receber você e a sua família. Nós aqui levamos a palavra genuína de Deus. Temos um horário para começar, um horário para terminar. Você pode vir tranquilo, temos lugar para estacionar o seu carro. Você é o nosso convidado, no nome de Jesus. Declaramos aí a paz de Cristo sobre a vida de vocês, que os anjos de Deus acampem ao redor da família de vocês, livrando vocês de todos os males, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Amém. Continue lá tocando. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus.